Gostaríamos de lembrar que nas redes do Instituto Lula, no nosso canal do YouTube, tem muita coisa acontecendo. E para ficar sempre bem informado, basta curtir, compartilhar, acessar as redes do Instituto Lula. Essa é uma grande contribuição que todos vocês podem dar ao Instituto Lula, fazendo com que estas iniciativas sejam cada vez mais compartilhadas, sejam cada vez mais divulgadas. O Instituto Lula, naquilo que se propõe em ser um espaço de debate, de promoção e divulgação de informações importantes para a transformação da nossa realidade, conta com vocês nessa tarefa. Bora lá, pessoal, curtir, compartilhar, acessar e divulgar as redes do Instituto Lula e também o nosso canal no YouTube. Não esqueça de curtir e deixar seu comentário. Isso é muito importante para a continuidade e divulgação de todas as atividades do Instituto. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Este ciclo é composto de webinários para apresentação e debate com autores e convidados dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Este é o momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas, em linha com os propósitos de atuação do Instituto, procuram contribuir para o esclarecimento e solução de problemas relacionados ao desenvolvimento nacional, à redução das desigualdades e ao progresso social, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Nosso foco é o momento da área digital e foco também, na atuação do Instituto. O propósito é enriquecer essa atuação do Instituto com todos esses estudos e pesquisas que foram selecionados em 2021. Eu sou Jorge Abraão de Castro, sou doutor em Economia e membro do GAT, que é um grupo de acompanhamento de temas estratégicos do Instituto Lula. E serei o mediador e facilitador dos debates e também pretendo, ao final, fazer alguns comentários. Hoje, o nosso webinário tem como título Plataformas Digitais de Cuidados, a Manutenção da Invisibilidade, que será apresentado por Ezequiela Scapini, que possui graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em estudos latino-americanos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente faz doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. E integra o Observatório Mundo do Trabalho do CESIT, na Unicamp também. Esse trabalho será comentado pela professora Márcia Lopes, que é assistente social, com especialização na área de crianças e adolescentes e mestrado em Serviço Social pela PUC São Paulo. Foi professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina por mais de 30 anos, onde se aposentou. Foi secretária de Assistência Social e vereadora em Londrina. Foi secretária nacional de Assistência Social e secretária executiva do MDS. Foi também ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, consultora nacional e internacional de diversos órgãos internacionais e conselheira do Instituto Lula. Compõe atualmente a coordenação de Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social e do Comitê Técnico de Assistência Social do Conselho do Nordeste. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra à Ezequiela para que ela possa fazer a sua apresentação entre um tempo de 20 a 30 minutos. Por favor, Ezequiela, fique à vontade. A palavra é sua. Bem, obrigada, Jorge. Começar agradecendo, então, a oportunidade dada pelo Instituto Lula, tanto pela produção, pela pesquisa do artigo, agradecendo o Jorge pelo acompanhamento nesse período, por toda a organização, e especialmente a Márcia Lopes, nossa ex-ministra, pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, para a gente debater um tema que tem uma necessidade ímpar de aprofundamento, de reconhecimento, que é um tema que é estratégico, que é o trabalho de cuidados. E para a apresentação de hoje, uma parte dele dentro desse novo cenário, que é da plataformização do trabalho. Então, vou apresentar o que foi a construção do artigo, que é de plataformas digitais de cuidados, a manutenção da invisibilidade. Para contextualizar, eu me interessei pelo tema da plataforma de cuidado ainda quando eu estava no mestrado em Sociologia na URGS,
Na época eu pesquisei essa dimensão do controle nas plataformas digitais, né, como que ele é articulado pelas plataformas, quais são os mecanismos, como os trabalhadores se adaptam, reagem, conflitam com esse controle. E nas entrevistas com os motoristas da Uber, eu entrevistei poucas mulheres, porque é uma categoria que é majoritariamente masculina, assim, né? Mas elas me traziam elementos que os motoristas, assim, não traziam, né? Então, elementos como assédio, preocupação em conciliar o trabalho com o cuidado da família, enfim. E na época também, recente, tinha sido lançada uma plataforma de cuidados, assim. Então, para além dessas que a gente já conhecia mais como Uber, iFood, enfim, foi lançada uma plataforma de cuidados no Rio Grande do Sul, que ela era uma startup numa universidade federal, que era de trabalho doméstico de diaristas, assim, né? Então, nesse momento é que veio meu anseio por pesquisar o trabalho de cuidados em plataformas, que eu acabei não fazendo no mestrado, né, por causa de delimitações do projeto. Enfim, a gente sempre quer pesquisar mais do que é possível dentro de um mestrado de 2 anos, mas que então eu tive a oportunidade de desenvolver no artigo agora na pesquisa para o Instituto Lula. Então, pois bem, a minha apresentação eu vou fazer ela em 2 partes. Uma primeira, então, que eu desenvolvo o que é o trabalho de cuidados, né? Por que ele é invisibilizado, que é essa argumentação do artigo, trazendo essa tônica, então, que também vai perpassar as plataformas de cuidado, assim, né? Na verdade, eu acredito que antes da invisibilização, o trabalho de cuidados ele é desvalorizado, né? Tem como consequência, então, essa invisibilidade, né? Porque, afinal de contas, acho que todos nós precisamos de cuidados e cuidamos, né, diariamente, assim, né, no cotidiano das nossas vidas. E num segundo momento, então, eu vou trazer o tema das plataformas digitais de cuidado, trazendo um pouco desse cenário da plataformização no Brasil, assim, né? Então, começando pelo trabalho de cuidado, a pandemia, assim, com todo o peso que foi e que ainda está sendo esse momento, ela nos trouxe no sentido de deixar mais evidente essa dimensão do trabalho de cuidados, assim, né? Especialmente o que a gente tem chamado de crise dos cuidados, né? Então, a gente tem uma sociedade demandante de cuidados e uma sobrecarga de quem está cuidando e uma sobrecarga em relação até à disponibilidade desses cuidados, assim, né? Mas então, o que é o trabalho de cuidados? Em linhas gerais, ele envolve tanto o trabalho doméstico, né, quanto o trabalho de cuidados propriamente dito, né? Então, toda atividade como limpar, passar, cozinhar, lavar, cuidado com criança, idoso, enfermo, portadores de necessidades especiais, todas essas atividades conformam o que a gente chama de trabalho de cuidados, assim, né? E nós sabemos que o trabalho de cuidados, ele está imerso em relações sociais, né? Relações essas que conformam uma divisão de tarefas entre homens e mulheres, né? Que a gente fala de um ponto de vista mais conceitual, que é a divisão sexual do trabalho, assim, né? E essa divisão sexual do trabalho, então, ela determina, né, quais serão as tarefas e quem vai realizar essas tarefas, esses trabalhos, né? E não só determina quem vai fazer, mas também hierarquiza, né? Coloca valores, assim, né? Quais serão as tarefas e os trabalhos que serão mais ou menos valorizados. A economia hegemônica, podemos dizer assim, ela faz uma interpretação a partir dessa divisão sexual do trabalho de afirmar que há uma divisão, então, entre o trabalho produtivo, aquele que é realizado na esfera do mercado, que vai estar destinado aos homens, e o trabalho reprodutivo, que é realizado na esfera doméstica e destinado às mulheres, né? Então, essas tarefas, né, de reprodução da vida, que é justamente o que conforma o trabalho de cuidados. E a economia hegemônica também vai dizer, vai hierarquizar e afirmar que o trabalho produtivo é o como de real valor, assim, né? Ou seja, só o trabalho realizado dentro do mercado é que vai ser considerado como trabalho, e só esse trabalho, então, é que vai ser considerado como de fato econômico, dá para dizer assim, né? Essa concepção da economia hegemônica ela vai começar a ser questionada ali pela década de 70 pelas economistas feministas, então, num movimento que veio de fora para dentro da universidade, né? Vão questionar isso e vão dizer que, em realidade, essas esferas da produção e da reprodução, elas se articulam num único sistema econômico, assim, né? Que o trabalho de cuidados também se insere dentro dessa exploração do trabalho. E vão dizer mais também, né? Vão dizer que há uma enorme quantidade de trabalho que é realizado no âmbito doméstico, de forma gratuita, então é um trabalho que garante o bem-estar da família
que deixa maridos, filhos, as próprias mulheres e quem mais estiver sob a alçada delas em condições de seguir na labuta, no dia a dia, na convivência, que não é visto como um trabalho, que justamente é visto como uma ação de amor, um dever moral das mulheres e que muito menos vai ser considerado, se não é tido como um trabalho, muito menos vai ser considerado como um trabalho de valor econômico, assim, né? Então, para a economia feminista, o que elas vão dizer, vão afirmar que, remunerado ou não, as atividades de cuidado, elas são consideradas trabalho, né? Justamente porque são tarefas, que as tarefas relativas aos cuidados geram bens e serviços, e se geram bens e serviços, geram riqueza, né? Mesmo quando esse trabalho não é remunerado. Então, essa é uma afirmação que é bem importante de se fazer, assim, né? E para a gente ter uma ideia disso, saiu um relatório da Oxfam em 2020 sobre o trabalho de cuidados, e que nesse relatório, então, afirma que o valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado, a gente ainda está falando não remunerado, prestado por mulheres a partir dos 15 anos de idade, de 10,8 trilhões de dólares por ano. Assim, então, é uma quantia enorme que é 3 vezes superior ao que é do setor de tecnologia, por exemplo, né? Então, só para a gente ter dimensão dessa parte mais econômica do trabalho de cuidados. E somado a isso, o trabalho de cuidados ele também é mercantilizado, né? Ele não é só esse trabalho de cuidados que é feito, né, de forma gratuita, enfim, no âmbito familiar, mas ele também está nessa esfera do mercado, assim, né? Para a gente também ter algumas ideias também desses dados, no Brasil, aí pegando os dados só do trabalho doméstico, né? No Brasil, o trabalho doméstico emprega, foi os últimos dados agora que saiu da PNAD em 2021. 5,7 milhões de brasileiras, assim, e falo brasileiras porque é uma categoria que é majoritariamente constituída por mulheres, em torno de 92% da presença feminina. Essa expressividade do número, ela é típica de países, enfim, onde há uma concentração de riqueza e de renda de forma exacerbada, né? Então, aliada a um grande excedente de mão de obra, assim. Então, são trabalhos até considerados servis, enfim, né? E que está muito ligado também ao que é a conformação do próprio Brasil, né? Remonta esse Brasil colônia, né? Então guarda similitudes com esse período escravocrata que vão se expressar até os dias atuais, assim, né? Não por acaso, desse número de 5,7 milhões de brasileiras, 65% delas são de mulheres negras, né? Então, e mesmo após a abolição, 70% das mulheres que antes eram escravas foram inseridas no mercado de trabalho por meio do trabalho doméstico, né? Então, são características do Brasil colônico que ainda se perpetuam nos dias de hoje, né? Então, até quando a gente... Isso é outra afirmação importante de se fazer, que quando a gente olha o trabalho de cuidados, é imprescindível a gente fazer essas intersecções entre gênero, classe e raça, assim, né? Então, é um perfil né, de mulheres negras, enfim, do sul global, que vão estar inseridas nessas atividades de cuidado. Então, tem uma intencionalidade para que o trabalho de cuidados ele seja essa parte invisível do sistema econômico, assim, né? E que também vai ter consequências, né? Se tem essa intencionalidade, tem consequências, né? Então, se ele não é considerado como trabalho, vai se desconsiderar o seu valor dentro do produto econômico, assim, né? Então, se ele também não é mensurado nas estatísticas, o número de políticas públicas vai ser menor, né? Então, pegando um exemplo do Brasil também, só em 2001 é que foi incluído nos formulários do IBGE a temática da realização do trabalho doméstico, né? E em 2016 é que na PNAD contínua assim, se amplia esse leque de questões, assim, para a gente conseguir identificar o tempo, as atividades que eram realizadas que compõem aí o trabalho de cuidados mais específico do trabalho doméstico, né? E outro ponto que é bem fundamental e que não nos é novidade, assim, né? Mas que dentro dessa desvalorização do trabalho de cuidados, ainda, né, ainda que se tenha uma importância, né, da sua manutenção e da sua reprodução, a gente está falando da baixa remuneração, né? Então, em média, as trabalhadoras de cuidados ganham um salário mínimo, às vezes até menos do que isso, assim, né? Indo para o segundo ponto, então, das plataformas digitais, até para a gente conseguir fazer, então, esse link entre trabalho de cuidados e plataformas, acho que são importantes algumas afirmações, até antes de entrar mais específico nas plataformas de cuidados, assim, né? Então, algumas informações em relação à plataformização do trabalho. Uma primeira é que o surgimento
E essa desenfreada proliferação do trabalho controlado por plataformas digitais tem se mostrado uma realidade mais complexa e mais profunda do que a gente só afirmar que é uma simples inovação tecnológica. Pelo contrário, assim, tem causado transformações grandes no mundo do trabalho, né? Então, por que essa afirmação? Porque as plataformas, elas são resultados, então, de décadas de transformação no mundo do trabalho. Essas transformações, elas não surgem no momento que se desenvolve ali o aparato tecnológico das plataformas. Então, são resultado dessas transformações e transformações que trazem marcas bem importantes, que é da informalidade e da precarização do trabalho, assim, né? Que vão se alicerçar nessa ideia da flexibilização das relações trabalhistas. E quando a gente fala em flexibilização, na verdade, a gente está falando de uma retirada de direitos do trabalhador, assim, né? São essas palavras que querem dizer uma coisa, mas que, na verdade, são outras. Então, a plataformização, ainda que as empresas, plataformas explorem essa ideia de que é uma descoberta, de que é uma inovação, que é um avanço diante das nossas necessidades, a plataformização, a forma como ela se estrutura, ela vai possuir direta conexão com as necessidades desse período que a gente vive do capitalismo, que é da dominância financeira. Então, essa ideia de aumentar o giro, a rotatividade do capital, essa lógica curto-prazista, assim, né? Onde o trabalhador está inteiramente disponível, onde ele nem é reconhecido como um trabalhador, tem relação, então, com isso. A plataformização vai ter relação, então, com esse período econômico que a gente passa. Um segundo ponto é que as plataformas, elas conseguem realizar, né, conseguem centralizar o controle, essa gestão, alocação de recursos, né, dos próprios trabalhadores, e, ao mesmo tempo, descentralizar e fragmentar a organização do trabalho. E é por isso que a gente faz a afirmação que é um trabalho sob controle das plataformas, né? Não é um trabalho mediado pela plataforma, né? Da plataforma está apenas fazendo a mediação entre, né, quem precisa de um serviço e o trabalhador. Pelo contrário, é um trabalho onde o trabalhador está subordinado à plataforma, e acho que a gente tem até mais contatos com esses temas, assim, né? Porque ainda que o tema da subordinação não é o que eu desenvolvo no artigo, mas ele tem sido um dos debates mais presentes, assim, quando a gente fala em plataformização do trabalho, né? E isso é uma coisa que é importante de falar. Assim como o Uber, iFood, essas plataformas que a gente mais conhece, mais tem contato, as plataformas do trabalho de cuidado, elas também vão alegar que são somente empresas de tecnologia, aquele discurso que a gente já conhece das plataformas, né? São somente empresas de tecnologia, onde os trabalhadores não possuem vínculo, enfim, que elas só estão ofertando esse serviço tecnológico. Essa também é uma das estratégias das plataformas de cuidados, né? Então, essa sanha desenfreada por novos mercados dentro dessa plataformização do trabalho, né? Então, nessa lógica curto-prazista, as empresas plataforma, elas tanto criam novos nichos de mercado, como alteram profundamente os já existentes, assim, né? E o trabalho de cuidados é um que já existia, que as plataformas, então, começam a entrar, assim, né? O trabalho de cuidados não iria passar despercebido nesse sentido, né? Só para a gente também ter ideia da importância, a gente tem 2 milhões de pessoas com necessidades de cuidados no mundo, assim, né? Então, é um nicho de mercado gigantesco para ser explorado, né? E as plataformas digitais de cuidados já são uma realidade mundial e estão cada vez mais presentes no cenário brasileiro, assim, né? Ainda que a quantificação tanto das empresas quanto dos trabalhadores seja um desafio, assim, né? Então, a gente ainda recém está tendo primeiras pesquisas que conseguem mensurar isso melhor, né? Então, as razões dessas dificuldades são inúmeras, né? Que não se restringe só ao trabalho de cuidados, as plataformas de cuidados, né? Envolve desde dificuldades mais conceituais acerca do que são as plataformas, enfim, e também essa falta de transparência das plataformas em disponibilizarem os dados, enfim, quantos trabalhadores estão vinculados e tal, né? Porque eles têm o controle disso tudo, eles só não nos passam essas informações, assim, né? Então, a gente já tem uma série de plataformas de cuidados, né? Tanto de cuidadores quanto de empregadas domésticas, faxineiras, né? Para citar algumas, né? A Dona Maid é uma delas, Faxina da Hora, Get Ninjas, Nene, Parafuso, são todas plataformas de cuidados, assim, né, que podem ofertar um ou os dois dessas duas modalidades, né, o trabalho doméstico, de limpeza, ou também trabalho mais
de cuidado mesmo. E assim como o trabalho de cuidados, nas plataformas também é um trabalho que é invisibilizado, assim, que é uma questão que eu acho que é fundamental a gente levantar, assim, né? É tanto invisibilizado nos levantamentos estatísticos, então as pesquisas que a gente tem, elas acabam abarcando os trabalhos dos entregadores, dos motoristas de aplicativo, e também, consequentemente, vai ser invisibilizado quando a gente pensa a proteção desse trabalho, né? Quando a gente pensa políticas públicas, assim. Na pandemia, ficou mais evidente o trabalho dos entregadores, né? Teve as mobilizações, teve todos esses processos. Mas também existe uma gama de outros trabalhadores envolvidos nas plataformas, que é o caso das trabalhadoras de cuidados, assim, né? Para a gente ter uma ideia, a gente tem 38 projetos de lei em tramitação, então em tramitação, que estão propostas de regulação do trabalho das plataformas. De 2019 até 2021, tinha esse número de 38 projetos. E desses, 30 projetos deles abarcam somente motoristas e entregadores por aplicativo. Então, assim, tem uma gama de outros trabalhadores que estariam excluídos desses projetos, assim, né? Então, só 8 deles é que olham para os trabalhadores em geral das plataformas, né? E eu acho, assim, fazendo a argumentação, que essa invisibilidade ela não pode ser atribuída só a termos quantitativos, né, dos números envolvidos das trabalhadoras nas plataformas, assim, não são números menores. Ainda que tenha menos trabalhadoras e menos aplicativos, isso não é uma justificativa para elas serem desconsideradas, assim, né? Então, para a gente ter uma ideia, porque são números também que são relevantes, né? Por exemplo, a plataforma Parafuso, ela não disponibiliza o número de trabalhadores envolvidos, isso é uma prática das plataformas, mas ela alega que desde 2014 já realizou mais de 900 mil serviços. Está presente em mais de 100 cidades, né, nas principais, nas capitais, em 18 estados do Brasil. A Dona Made, mesma situação, assim, ela não indica o número de trabalhadoras, mas alega ter mais de 10 mil clientes, então, demandantes desses serviços. Então, a gente pode considerar que ambas plataformas têm um número considerável de trabalhadores envolvidos, assim, né? E tem a plataforma Family, que surpreendentemente ela alega o número de trabalhadores cadastrados e é mais de 900 mil trabalhadores, assim, né? Um número considerável, né? Então, a gente ainda precisa ir descobrindo quais são as condições de trabalho, né? O que se aproxima também com os trabalhos dos entregadores, enfim, que a gente tem mais contato, as condições de trabalho, o que são esses anseios dessas trabalhadoras também são dimensões importantes de se considerar, sentidos atribuídos a essas atividades, enfim, quais são as formas de resistência, quais são as demandas mesmo, assim, né? São questões que ainda carecem de pesquisas de maior fôlego, né? Assim como políticas de proteção e demais políticas públicas, né? Então, para que isso aconteça, é preciso que esses trabalhadores de cuidados também sejam considerados nessa complexa dinâmica que é a das plataformas digitais, assim, né? Em síntese, a plataformização do trabalho, então, ela vai subjugar essas trabalhadoras de cuidado e ser uma aranha com esses determinantes que já estão presentes nessa atividade, né? Que é a informalidade e a precarização, né? Então, no trabalho de cuidados, a plataformização ela não cria informalidade e a precarização, né? Já eram elementos que estavam presentes. Mas ela vai complexificar esse cenário. Então, se antes a gente tinha uma trabalhadora ou uma diarista que vai ser contratada diretamente para quem está demandando esse serviço, agora a gente tem mais um ator aí no meio complexificando essa relação, assim, né? E, por fim, a nossa preocupação, então, é que o trabalho de cuidados ele possa sair desse lugar de invisibilidade, assim, né? Sair desse lugar de invisibilidade da agenda política, dos espaços acadêmicos, das pesquisas científicas, enfim. Porque essa invisibilidade também vai contribuir para perpetuar essas desigualdades brutais que ainda marcam esse setor, assim, né? Então, que destina um contingente enorme de mulheres, né, sobretudo negras, do sul global a essas atividades, e atividades que a gente sabe tem uma remuneração baixíssima. Então, outro ponto é que o trabalho de cuidados, ele de fato esteja assim, no centro da construção de políticas públicas, né? Seja estruturante, dá para usar essa palavra, assim, né? Desses projetos voltados para o desenvolvimento nacional. Então, nesse sentido, quando a gente fala que esteja no centro das políticas públicas, é necessário compreender que a economia de cuidados, ela não é um apêndice, né, da economia nacional, ali um setor bem
Bem pelo contrário, assim, né? O trabalho de cuidados ele precisa tanto ser uma responsabilização do Estado, isso é uma outra afirmação importante. Quando a gente fala uma responsabilização do Estado, é importante frisar que ele não pode ser do núcleo familiar, assim, né? Porque é impossível que uma pessoa, uma mulher, consiga dar conta dos cuidados de uma família, assim, né? Então ele precisa ser tá no centro do que é a sociedade, né? E, por fim mesmo, compreender que o trabalho de cuidados ele também está inserido nessa dinâmica da plataformização do trabalho. Assim, né? Então, proposições acerca da regulação do trabalho de plataformas, do acesso à proteção desses trabalhadores, dos trabalhadores, também preciso considerar as trabalhadoras de cuidados e não somente, também essa gama de trabalhadores subordinados e controlados pelas plataformas digitais. Gente, em síntese é isso. Já agradecendo também, então passo a palavra. Obrigado, obrigado, Ezequiela. Você cumpriu o seu tempo aí, 20 minutos, 20 e poucos minutos, foi ótimo. Pô, parabéns. Professora Márcia Lopes, a palavra é toda sua, por favor. Boa noite, Jorge. Que bom, prazer estar aqui com você mais uma vez, sempre em empreitadas, né, super significativas e valorosas. Ezequiela, um prazer também, né, te conhecer, te ouvir, e você falando, né, eu me interessei mais ainda. Eu estava dizendo para o Jorge que eu aprendi muito ao ler o seu artigo, né? E começo por aí, espero ficar no tempo, mas vocês, por favor, podem me interromper, viu? Porque eu, enfim, às vezes, né, esqueço desse tempo quando o assunto é bom. Mas, assim, quero dizer, então, primeiro da importância de mais essa iniciativa, né, do Instituto Lula. Tenho muita honra, orgulho de ser conselheira do Instituto Lula, e como foi dito aqui, né, quer dizer, esses webinários, esse grande ciclo de estudo, sempre com temas, né, candentes, com temas para reflexão, para desafios, e o que mais nós temos hoje, né, neste processo de pandemia de mais de 2 anos, e ainda tantos pontos, tantas lacunas, né, dessa crise que nós vivemos, da economia, da crise social, política, né, de tantas fatalidades, né, pela morte de milhões de pessoas. Eu penso que, né, esse trabalho é mais uma atividade, uma iniciativa do Instituto Lula que, sem dúvida, abre caminhos, não é? E eu já estava aqui, Ezequiela, pensando que seria super importante que, a partir deste seu artigo, fosse criado mesmo, já que você é da Unicamp, fosse criada uma grande linha de pesquisa neste tema, né? Ou que alguém se ocupasse, inclusive, de fazer um levantamento sobre, né, as plataformas digitais, sobre a participação da mulher nesse processo, como você também tratou aqui, não é? E que isso, porque você foi dizendo ao longo do artigo que ainda faltam informações, não é? Que tudo não está dito, tudo não está investigado, que de fato é um tema muito novo, não é? E também não é por acaso, não é? Que os dados, e todos os dados, venham à tona, sejam visibilizados, não é? Porque há, de fato, aí, como sempre, muito interesse, não é? Num tempo em que o capitalismo não vê fronteiras de nada, não é? Muito mais na dimensão ética, e ética da vida, não é? Então, eu quero dizer, primeiro, da importância, da relevância deste teu artigo, né? Um tema instigante, um tema que faz a gente pensar. Vocês sabem que, quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a me lembrar, porque eu nasci aqui em Londrina, numa região central, abaixo da linha do trem, da rodoviária, perto de uma escola onde eu e meus irmãos, minha família, enfim, estudamos. E ali, na vizinhança, né, minha mãe sempre muito participante da vida da comunidade, e ali era isso, né? O que a gente via? Isso faz pelo menos 55 anos atrás, né? A gente via mulheres cuidando das suas casas, né? De todos os afazeres,
cuidando da sua família, cuidando dos mais velhos, dos mais novos, e mulheres que tinham uma profissão não remunerada. A minha mãe era costureira, uma vizinha que eu vivia lá mexendo nos esmaltes era cabeleireira, a outra vendia leite que vinha do sítio, a outra era professora de educação infantil, a outra dava aula particular, então a casa dela sempre tinha muitas crianças ali do bairro, né? Ela era professora. E desde aquele período eu me perguntava, puxa vida, por que essas mulheres não são remuneradas? Elas trabalham demais. E toda vez que a gente perguntava, onde a senhora trabalha? O que a senhora faz? Não, eu não trabalho, não é? Então, é claro que o teu artigo também nos leva a pensar, né, e a refletir sobre inúmeras categorias, né, desse mundo do trabalho que propositalmente foi banalizando, foi naturalizando, né, aquilo que a gente que tem muito a ver, inclusive, com o próprio processo da escravidão, não é? Então, eu penso que é instigante também nestes termos, não é? Assim, da desvalorização, né, do não reconhecimento desse trabalho, e que, ao longo dessas décadas, né, claro que nós tivemos conquistas fundamentais, como você disse, né, nós já temos algumas leis, né, importantes do ponto de vista da garantia, né, do trabalho, do reconhecimento do trabalho das mulheres, né, já de uma outra condição de participação das mulheres no mundo da educação, do trabalho, em todas as áreas. Mas ainda, né, é muito pouco, e cada processo novo que aparece, sempre há, né, vestígios de uma relação de subalternização das mulheres, né, dos negros, das periferias, dos idosos, das pessoas com deficiência, né? Então, também neste artigo você trata disso, né? Quer dizer, você vai ressaltando esta relação, não é? De uma história, porque você trata disso, você trata da história, você abrange aspectos também, né, de dados estatísticos, né, vai mostrando o que acontece. Por exemplo, quando você fala que nós temos 5.700.000 trabalhadoras domésticas no Brasil, 92% são mulheres e 65% são mulheres negras, não é? E aí você diz que 76% são trabalhadoras sem carteira assinada. Então, a gente vai... Cada assunto que a gente trata, a gente vai vendo ainda, né, esse resquício bárbaro da relação, né, entre gênero, das desigualdades, não é? Dos processos, de fato, de subalternização e, por isso mesmo, de invisibilidade. Não é? Quer dizer, não se pode valorizar, não se pode reconhecer, porque isso significa sempre uma ameaça, não é, a este mercado, a esta elite, não é, que sempre manipulou da forma como lhe foi conveniente. Então, penso que você, né, traz as categorias de invisibilidade, de trabalho produtivo, reprodutivo, né, da questão de gênero, raça, da sexualidade, dos territórios, da questão geracional, né? Então, você foi muito feliz em fazendo, em cada tópico, né, uma articulação muito bem feita, assim, muito que foi dando para a gente, né, para os leitores, e eu já fiquei com vontade de espalhar esse artigo, viu? Vou me segurar, né, Jorge? Tem que esperar aí o lançamento. Mas porque, né, nós temos discutido muito isso. Na Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social, imagina, né, o que é discutir o Brasil atual, o que é discutir a total destruição das políticas públicas, inclusive da assistência social. Pensar que dos mais de 213 milhões de habitantes, nós temos hoje no Brasil 35 milhões de famílias que estão no cadastro único. Isso é uma base de dados que merece a nossa leitura, né, e merece fazer essa articulação, essa observação e essa análise mais detalhada
em relação à questão, né, do trabalho produtivo, reprodutivo, das plataformas digitais, de como é que esse trabalho aparece, não é? E deste montante, nós temos 4.752.000 idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo por pessoa da família, e que também no atual governo não foi ampliado, e tudo que puderem fazer para criar complicação, para inserir as pessoas, fazem, assim como na área de transferência de renda. E aí, o que a gente tem que pensar? Né? Quer dizer, 35 milhões de famílias são mais de 90 milhões de pessoas no Brasil, que têm situações de desproteção, né? Pessoas que, de fato, demandam cuidado do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do bairro, do território, do seu município. Né? Por isso, você também, né, foi super importante que lá nas conclusões você aponte pistas, né? E uma das pistas é dizer da responsabilidade do Estado brasileiro, né, de posse de toda essa leitura da realidade comprometida, ética, constitucional da Constituição brasileira, né, acatando o artigo 6º, que trata dos direitos, né, ter a responsabilidade de implementar políticas públicas do ponto de vista do cuidado na sua dimensão mais ampla. E acho que essa é uma questão, que aí, numa dessas, né, se a gente tiver uma boa linha de pesquisa no Brasil sobre isso, a gente vai cruzando as informações, porque eu integro, junto com a Laís Abramo, a Tereza e tantos companheiros, o NAP, o Núcleo de Análise de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo. E um dos temas que nós tratamos esses dias foi justamente o debate sobre a política de cuidado, não como uma política solitária, isolada, fragmentada, né? Mas um tema que tem que ser incluído em toda a estrutura do Estado, no âmbito da economia e no âmbito da sociedade. Outro dia o Pedro Rossi falava, né, num seminário sobre que economia nós queremos, tratava exatamente deste tema, né, da economia da ética, da economia do cuidado. E você, né, traz esse ponto à pauta de uma maneira bastante assim provocativa. Quero dizer também, e aí, voltando nisso, nós temos aí um dilema, porque a categoria cuidado, ela é uma categoria muito ainda não reconhecida, né? Ela é uma categoria que sofre muito preconceito por conta daquilo que você mesmo tratou no texto, né? Quer dizer, as mulheres, de modo geral, né, cuidam a elas, né, estava dada a condição de um trabalho reprodutivo e não remunerado. Então, lavar, passar, cozinhar, costurar para os filhos, cuidar dos filhos, atender as necessidades do marido, do companheiro ou das pessoas que habitavam essa casa, mas era uma questão inquestionável, né? E aí o cuidado tem aí uma questão forte de gênero, que a gente precisa continuar debatendo, né? Claro que também isso nas novas gerações, né? Eu tenho filhos, tenho genros, e a gente vê como já mudou, né? Como já tem uma outra, principalmente no campo democrático, popular, de quem defende o Estado democrático de direito, uma economia popular e solidária, tem clareza de que, quando nós falamos de cuidado, nós não deveríamos jamais falar na questão de gênero, né? de separação, não é? pela função, né? Pela responsabilidade. Mas isso continua sendo um tabu. Então, eu acho que ainda nós temos que trabalhar, e por isso mesmo, quando a gente fala, me lembro que o presidente Lula falava, nós temos que cuidar do povo brasileiro. E é claro que eu imaginava, pronto, já vão dizer que ele é populista, já vão dizer que ele é, né? Já vão apelar, assim como fizeram em relação ao Fome Zero, em relação ao próprio Bolsa Família,
né? E ele dizia isso: cuidar significa implantar políticas públicas nesse Brasil inteiro, significa não permitir que as mulheres sejam violentadas, continuem apanhando, significa dizer, né, que as mulheres têm o direito de terem dentes na boca, né, que as crianças não podem ir para o trabalho infantil, que elas têm que estar na escola, significa que os jovens negros têm que chegar às universidades, né? Então, tem um sentido, de fato, de cuidado no sentido do acesso aos direitos fundamentais, da equidade, né? E aí de todo o debate sobre o mundo do trabalho, da formação, da regulamentação. E eu pensava também, aqui em Londrina, em qualquer lugar do mundo, né? Como um determinado momento que a classe trabalhadora se organiza, que se criam os sindicatos, né? Como nós debatemos esse mundo do trabalho do ponto de vista da sua regulação, das condições de trabalho, da formação, né? da defesa dos direitos dos trabalhadores, seja da carga horária, direito às férias, da 13º, né? E para as mulheres isso sempre demorou muito mais, né? E hoje, né, com esse debate que se faz da tecnologia, da plataformização, não é? Quer dizer, digital, mais ainda, né? Nós perdemos a direção, nós perdemos a condição, inclusive, de ter esses dados, né? Quem é que faz isso hoje, né? Acho que valeria a pena a gente, talvez, um diálogo aí, não sei, né, com as centrais sindicais ou com o DIEESE, aprofundar esse debate, né? Porque isso é necessário. Quer dizer, nós estamos perdendo a condição da própria regulação do trabalho e virou um vale-tudo, né? Como você mesmo disse. Quando eu converso com as mulheres que estão no Uber, é impressionante, porque elas dizem assim: eu preciso trabalhar 12 horas no Uber para eu atingir a minha meta, mas eu também tenho que cuidar da minha casa. Eu trabalho no Uber porque eu preciso contratar uma cuidadora para minha mãe, né? Então, quer dizer, ou eu preciso cuidar dos meus netos para minha filha poder trabalhar. Então, assim, tudo isso tem um fluxo, né? Tem as condições que são colocadas no cotidiano, no dia a dia, não é, de um mundo que, de fato, está não é, transformado e está nos mostrando que nós temos que reconstruir, não é, referências e bases de outra ordem, que não essa que está aí, que você, né, aponta no artigo, ressaltando todas essas questões que estão presentes em todos os temas das políticas públicas, estão presentes nas demandas da sociedade. Quando eu converso com as equipes dos CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, a equipe diz: mudou completamente o perfil das pessoas que estão buscando os CRAS hoje. Nós temos engenheiros, arquitetos, professores, representantes comerciais, né? Quer dizer, essa crise do desemprego, essa crise, né, deste momento, do mundo, né, e do Brasil, está, de fato, nos colocando diante de situações inusitadas, né? de filas e filas de senhas, né? E mais senhas, sem perspectiva de acolhimento, sem perspectiva de asseguramento de todas as demandas que estão estabelecidas na Constituição Federal. Nós temos que falar na diretriz de universalização, na diretriz de descentralização e de participação da sociedade. O Brasil, um país de dimensão continental, não é? Então, quando a região amazônica, que vive esse drama neste momento, né, de mais dois cidadãos mortos, né, aviltados, e as famílias, né, o sofrimento. Olha a manifestação dos indígenas, né, dos quilombolas, de todas essas comunidades que vivem na pele, né, a tragédia de uma destruição do país, das suas leis, dos seus princípios, das suas diretrizes. Então, Ezequiel, eu penso que você, de fato, traz, não é, um tema absolutamente contemporâneo, né, que nós não temos mesmo muitas respostas, né, mas que a gente, mais do que nunca,
precisamos retomar, aprofundar, conhecer melhor, entender, pesquisar, observar, trazer os trabalhadores, trazer as mulheres para esse debate. Este artigo me fez fazer contato com uma colega aqui que era presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. E eu mandei um zap para ela e disse: olha, nós estamos fazendo esse debate e eu gostaria de conversar com você. O que aconteceu nesses últimos 15 anos aí, né? E 10 anos, enfim, nesse processo de participação das mulheres, não é? No mundo do trabalho, nos processos de tecnologia, da uberização, não é? De tudo isso, dos deliveries todos, não é? E a gente observa que isso vai se fazendo muito, muito individualmente, cada um assumindo para si a responsabilidade de construir o seu próprio mundo do trabalho, a sua própria relação de trabalho, de capacidade, de definição de preço, de custo. Né? Quer dizer, isso é uma responsabilidade, é uma complexidade muito grande. Imagina, não é? A gente individualizar processos que têm que ser coletivos, que têm que ser regulados, né, mundialmente, né, e assim chegando a cada país, considerando as suas diversidades. Enfim, eu sei que o meu tempo já deve ter acabado, mas eu quero só concluir dizendo com duas questões. Primeiro, que eu gostei, né, das suas conclusões, e quando você dá pistas falando que o Estado tem responsabilidade sobre isso, né? Que todo o debate sobre cuidado, e claro que quando a gente fala de cuidado, nós falamos dos cuidados e dos sujeitos que fazem o cuidado, dos cuidadores e cuidadoras, né? Que também surge aí um novo tema a ser bastante explorado, né? E que o Estado tem responsabilidade sobre isso, né? Nós só conseguimos implantar o Sistema Único de Assistência Social no Brasil porque exatamente a Constituição fez essa ruptura. Assistência social não é favor, não é caridade, não é benemerência, não é dó das pessoas que sofrem, das pessoas que individualmente, ou na sua família, ou no seu bairro, sofrem de violência, não têm o que comer, são destituídos, né, de todas os seus direitos fundamentais, né? Então, nós só conseguimos avançar e construir um sistema público, o Sistema Único de Assistência Social, como o Sistema Único de Saúde, como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, porque a Constituição nos deu essa base, dizendo, no caso da assistência social, é direito do cidadão e dever do Estado. Então, proteção social é direito de toda a população brasileira. E aí você faz, então, né, essa citação da responsabilidade do Estado, que foi super importante. A outra questão é que, de fato, o cuidado tem que ser visto como um direito no eixo da proteção social. E a terceira questão é que todo esse trabalho, então, de cuidados está inserido na plataformização do trabalho, não é? E que isso exige toda uma regulação, né, do trabalho de plataformas, do acesso à proteção, né, e considerar não somente as trabalhadoras de cuidados, mas a gama de trabalhadores subordinados e controlados pelas plataformas digitais. Então, são várias faces, né, da mesma moeda. Acho que você traz uma bibliografia muito vasta, muito importante para quem tiver interesse de continuar pesquisando, viu, Ezequiela? Parabéns. E eu ainda faço uma última observação, que talvez você possa responder. Porque como os meus números aqui são sempre gigantes, né? Eu falo sempre, não é, que nós temos 90 milhões de pessoas, pelo menos, no cadastro único, mas como o cadastro único também está defasado, como o governo federal quer também, não é, usar da tecnologia para individualizar, né, para colocar o cadastro como uma relação individual com as pessoas e não mais coletiva, ele quer destruir essa base de dados do cadastro único, que é fantástica, que é um instrumento de gestão fundamental, né?
Então, eu tenho dito que eu não tenho dúvida que chega a 100 milhões de brasileiros e brasileiras que hoje se encontram em situação de desproteção nas várias dimensões da vida, né? Seja a população de rua, pessoa idosa, pessoa com deficiência, seja a população rural em situação de pobreza, extrema pobreza, né? Seja os desempregados, seja todos os segmentos que sofrem, né, de violência, maus tratos, preconceitos, homofobia, né? Ou seja, todos os fenômenos que assolam o Brasil hoje. E aí, quando você diz que tem 2,1 milhões, é isso? 2,1 milhões de pessoas que no mundo precisariam de cuidados, eu queria só que você caracterizasse um pouco melhor isso, se for possível, né? Se der tempo, mas eu quero encerrar te parabenizando muito, dizendo que com certeza esse artigo vai ser muito lido, não é? E que a gente haverá, inclusive, de te convidar para fazer bons debates aí nos nossos espaços, né, políticos, com as mulheres, nos espaços profissionais, né, porque acho que você traz uma grande contribuição. Muito obrigada, Ezequiela, parabéns. Obrigada, Jorge. Desculpa o tempo aí. Márcia, obrigado, Márcia. Foi ótimo. E agora eu vou passar para a Ezequiela, para ela esclarecer essa coisa dos números aí que você pediu e também fazer comentários gerais sobre tudo que você trouxe, Márcia, da sua vasta experiência na área da ciência social, dos problemas sérios, dos cuidados. Ezequiela, por favor. Também, obrigada. Não, agradecer, Márcio, foi muito bom te ouvir, assim, aprendi bastante também, acho que esse tem sido um espaço de troca para nós, assim. Esse dado, falando mais dessa questão de 2,1 milhões de cuidados, é um dado da OIT, eles também fizeram um levantamento sobre o trabalho de cuidados no mundo, e é uma pesquisa que é muito legal, porque trata de todas as dimensões, assim, desde essa parte dos cuidadores, enfim, como também desses que demandam de cuidados, assim. Então, é um levantamento que vem da OIT e que é um número que, então, abarca esse cuidado com crianças, com idosos, com enfermos, enfim, mas também essas dimensões do trabalho doméstico, assim, né? Mas tem esse foco de quem mais necessita imediatamente, assim, né? Dos trabalhos de cuidados. Pode passar, uma pesquisa muito legal mesmo, assim. Enfim, alguns comentários e tal, eu não vou entrar nesse sentido de trazer respostas, eu acho que é um debate que a gente está abrindo em relação à plataformização do trabalho de cuidados. Queria citar uma pesquisa que foi bem importante, que é uma das mais, assim, do que a gente tem de levantamento de dados, de conceituação, que é uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal do Paraná, mas que ela ainda vai ter esse enfoque, foi lançada esse ano, mas que ela ainda vai ter esse enfoque também nesse debate que envolve mais os trabalhadores, né, de aplicativos, que são os motoristas, enfim, entregadores, né? Ali eles já citam algumas plataformas de cuidados, mas a gente ainda precisa de um aprofundamento maior de quem, né, o perfil dessas trabalhadoras, enfim, um levantamento até mais do ponto de vista do Estado, como tu falou, esse apagão de dados que a gente perpassa. Na PNAD, por exemplo, eles colocaram a categoria dos entregadores, assim, né? Que é um dos mecanismos que a gente conseguiu ter para conseguir ter um número mais estimado da quantidade de trabalhadores, mas que é isso, é dos trabalhadores entregadores, enfim, motoristas. Então, não envolve essa gama de trabalhadores das plataformas e não envolve os trabalhadores de cuidados. Então, é um número que a gente ainda tem dificuldade de mensurar. Dentro dessas 5,7 milhões, quais de fato estão ligados a plataformas e quais que não estão, assim. Mas eu acho que tu trouxe reflexões bem importantes, porque quando a gente fala de plataformização do trabalho, eu acho que a gente não pode, ainda que ela venha com essa marca do retrocesso, ela não pode ser um retrocesso no que foi a luta, por exemplo, das domésticas, né, para serem incluídas nessa tela de proteção do trabalho de forma integral, né? Então, que resultou aí na PEC das domésticas. E assim como acho que também não pode ir contra o que tem sido essa luta das próprias cuidadoras em terem a sua categoria reconhecida, assim, né? Então, a plataformização não pode significar esse retrocesso. A gente precisa pensar tanto políticas públicas, né,
tem uma série de propostas em relação a cooperativas também, ou plataformas que são organizadas pelos municípios, enfim, né, nesse âmbito do Estado. Então, são saídas que a gente pode ir pensando, assim, né? E pensar também não só a regulação, a gente fala muito também dessa regulação do trabalho, das plataformas, mas também pensar a regulação das plataformas, que elas também precisam ser regularizadas, né? A gente, claro, tem esse lado do trabalhador que precisa de regulação, precisa de proteção, mas também tem o lado das plataformas, porque hoje elas agem no mercado, no mundo sem lei, assim, né? Então, e elas têm entradas que são, né, são brutais dentro das cidades, assim, né? E eu acho que a gente também está num período, assim, central para pensar os rumos do país, né? Ainda mais agora no segundo semestre, enfim. E essa agenda do trabalho, ela é fundamental. A agenda do trabalho no sentido amplo, não só do trabalhador, não das trabalhadoras de cuidados ou dos trabalhadores de plataformas, assim, né? Mas é uma agenda do trabalho que precisa ser pensada de forma ampla e disputada, assim, né? Porque a gente teve retrocessos significativos em termos de direitos, de regulação, né? O número de postos de trabalho, de desemprego, que nos força a pensar que, de fato, que mercado de trabalho a gente quer. Assim, e ao pensar que mercado de trabalho a gente quer para o Brasil, né? Mercado de trabalho que hoje se caracteriza por uma fragmentação absurda, enfim, né? Ao pensar isso, o trabalho de cuidados precisa ter centralidade, assim, ele não é só mais, acho que tu falou bem, assim, né, ele precisa ser estruturante, não é só mais uma categoria, enfim, um grupo de trabalhadores. Então, pensar isso, assim, gostei muito de quando tu fez a fala sobre, né, se assistência social é parte do Estado, é um direito do cidadão. Eu acho que o trabalho de cuidado também precisa estar nesse status, né? Ele também precisa ser parte do Estado e também precisa ser um direito do cidadão, assim, né? A gente conseguir pensar o trabalho de cuidado sobre esse viés, eu acho que a gente já tem até, se eu não me engano, é o Uruguai, que coloca como um dos direitos na sua Constituição. Isso também acho que é desafiador e importante para a gente pensar nesse momento, assim, né? Isso. Muito bom, obrigada, Ezequiela. Não sei se eu te respondi tudo. Tranquilo, foi ótimo, ótimo, muito bom. Bom, gente, seguinte, Ezequiela, analisando o nosso ciclo, né? O nosso ciclo ele está trabalhando com o quê? Com a ideia de estudos e pesquisas focada em velhas e novas desigualdades, né? Na era digital. Aí, observando, né? Era digital, o que está associado à era digital? As plataformas são uma associação direta, né? Ligada a esse momento da era digital. Essas plataformas, o que elas vão significar? Mais ou no campo da desigualdade? Ela vai significar uma nova aprofundamento da desigualdade? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né? E aí passo para você. Hoje elas têm significado um aumento da desigualdade, né? Então elas contribuem, elas trazem essa narrativa que eu acho que é uma das mais perigosas, que é da gente dizer que os trabalhadores não são trabalhadores, né? Então isso que é uma conquista para nós desde o século XVIII, de afirmar que a relação de trabalho é uma relação que é desigual entre, né, patrão e trabalhador. E hoje elas têm significado isso, é um retrocesso de direitos, enfim, né? Mas acho que elas são em disputas. Eu acho que eu sempre gosto de falar, as plataformas a gente não pode olhar a tecnologia como neutra. O que essa tecnologia vai significar é o que a gente, nesse debate que é político, que é de disputa, que é uma relação de poder, o que a gente vai conseguir implicar. Porque essa tecnologia ela pode nos servir, né? Tem as suas vantagens, mas o que ela vai dizer depende de nós, do quanto a gente conseguir estar mobilizado e organizado para isso. Acho que isso é uma questão fundamental, assim, né? Mas hoje, do jeito que está, tem sido um retrocesso mesmo, né? Então, as próprias, né? Quando a gente pega ações judiciais, enfim, né? Ainda tem essa dificuldade do judiciário em reconhecer que é uma relação de trabalho, que tem um vínculo de emprego, então isso também ainda está em disputa. A própria regulação, enfim, são passos que a gente tem que aprofundar, que quem vai dizer isso não é a plataforma ou o aparato tecnológico, né? O quanto a gente vai conseguir se impor nesse debate, assim.
Bom, essa que era a ideia, né? Quer dizer, na realidade, a gente entende tecnologia como ela é absorvida, né, pelas forças de mercado, né? Ela não tem nenhum tipo de compromisso social, então ela pode gerar desigualdades, mas necessariamente, né, desde que as forças da sociedade, do Estado, né, atuem, pode ser outra coisa, né? A gente também não nem endeusar, nem infernizar, né, essa situação. Márcia, você quer falar mais alguma coisa para a É gente só, fechar? eu acho que é só reiterar isso mesmo que você comentou, e a Ezequiela, porque assim, quem de nós viveu experiências de gestão democrática e popular, eu vivi aqui em nível municipal, vivi em nível federal, né? E fui conselheira de conselhos de políticas públicas também no Estado. O que a gente observa? Quer dizer, quando se tem uma perspectiva ética, democrática, popular, de fato, né, de fazer um enfrentamento com aquilo que sempre foi, né, uma tragédia, né, um assinte do ponto de vista do crescimento da pobreza, da miséria, do sofrimento humano, da fome. Olha o exemplo da fome. Quer dizer, nós tínhamos, me lembro quando eu assumi o Ministério em 2004, como secretária nacional de assistência social, eram 14,2 milhões de famílias em situação de pobreza pelo IBGE. Nós implementamos o Bolsa Família, ampliamos o BPC, todos os programas sociais, seja Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, fomos identificar as comunidades, né, nas fronteiras, nas regiões periféricas do país, né, respeitando os territórios, mudamos a legislação, regulamos, né? Passamos a comprar leite, produtos, grãos, frutas, verduras dos pequenos produtores, né? Valorizamos a agricultura familiar. Quer dizer, o Fome Zero integrando 32 iniciativas, e aí posso dizer, viu, Ezequiela, que todo o debate do cuidado estava ali, porque é disso, né? Não é tratar, um pouco o meu receio é esse, não é tratar como algo além e a mais do que tudo isso. Quer dizer, é colocar na estrutura do Estado essa responsabilidade. E aí, o que a gente viu? Claro que reduzimos 60% quase a mortalidade infantil, reduzimos a desnutrição de 12% para 3,4%, não é? Tiramos 38 milhões de pessoas da situação de pobreza. Em 2000, quer dizer, nós vimos, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. 2019, a pesquisa já apontou para 19,1 milhões de brasileiros passando fome. 19,1 e 117,6 milhões em situação de insegurança alimentar. De dezembro de 2020 a junho de 2022, nós saímos de 19 para 33 milhões de pessoas passando fome. E que são, não é, vítimas também desse processo aí, que você trata, não é, de uma absoluta precarização. Então, se a gente pensar, inclusive, no debate das plataformas digitais e no processo de desigualdade, é claro que a gente pode segmentar quem mais sofre com esse processo, né? São as mulheres negras de periferia, de baixa renda ou sem renda nenhuma, né? Toda uma instabilidade com os processos de transferência de renda. Então, não há dúvida, né, de que tudo está no centro, né? O que está no centro é uma perspectiva ético-política de que Estado social você quer, de que sociedade nós queremos, de que compromisso ético-político nós temos. E o que está aí, né, é insuportável. Quer dizer, falar que hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, não é possível. Quer dizer, em 2023, né, o país vai ter que retomar tudo de novo. Né? Retomar, isso significa novas regulações, isso significa fortalecimento do Pacto Federativo, isso significa, de fato, uma outra relação entre legislativo e executivo. Né? Então, acho que é isso, quer dizer, para nós está muito claro. Né? Agora, para quem não tem nenhum compromisso com a vida do povo brasileiro, aí tudo se justifica.
né? E aí é claro que a tecnologia pode ser um bem de riqueza e né, e de partilha do conhecimento, da ciência, da riqueza do país, da terra do país, incrível, né? Basta que a gente tenha esse tipo de visão, compromisso, concepção, e por isso uma produção como essa, né, que vocês estão fazendo nesse ciclo de estudos é tão importante. Muito obrigada, viu, Jorge, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, né, com a Ezequiela, e vamos continuar essa conversa. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Ezequiela, quer fazer uma fala? Por favor, querido. Uma última colocação que me ocorreu da tua pergunta, que a tecnologia, ao invés de ela servir para a gente trabalhar menos, a gente tem trabalhado mais e, contraditoriamente, tem diminuído o número de emprego, né? A gente trabalha mais ao mesmo tempo que tem menos postos de emprego, assim, né? E a tecnologia deveria servir, então, para a gente trabalhar menos, e hoje a gente teria condições. A gente, por exemplo, teria condições, né, do ponto de vista tecnológico, econômico, de diminuir a jornada de trabalho. Acho que isso é uma pauta que é bem importante a gente pensar quando a gente pensa a agenda do trabalho, assim, né? E teria condições para isso, assim, né? Mas no momento é isso, a tecnologia tem servido para outros propósitos que não os nossos trabalhadores. Bom, então, gente, queria agradecer demais, foi ótimo. Ó, Márcia, fizemos em 1 hora, hein? Opa, que bom, hein? Que bom. Muito bom. Foi super bom, vocês foram Passou ótimos. do teste. Não, foi muito bom. Olha, bom debate, foi boa discussão. Acho que saímos daqui mais enriquecidos. Queria agradecer a quem vai nos ouvir, né, nesse ciclo, convidar para os próximos eventos, webinários que terão no ciclo, né, e desejar muito obrigado a Ezequiela, a professora Márcia Lopes, conselheira do Instituto, que nos prestigiou hoje aqui. Até logo, gente.